E aí, mulher maravilhosa, mulher de propósito, que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Hoje eu quero trazer para você uma fala muito especial, algo assim que vai direto no seu coração, que é sobre o seu mover, que quando você se move, o céu se alinha. O que será que é isso para a sua vida? Nos próximos minutos nós vamos conversar sobre esse tema. Quando eu me movo, o céu se alinha. Bora lá. Quero pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Eu estou aqui por um propósito. Isso mesmo, Tainara. Escreve aí. Eu estou aqui por um propósito. Quero que Deus nos abençoe nesse momento. Que Ele nos dê essa oportunidade de estarmos aqui e algo assim de extraordinário possa nos acontecer. Que Ele alinhe a nossa vida, o nosso mover, o mover de estar aqui possa nos alinhar com esse propósito, com aquilo que nós desejamos. Eu estou aqui por um propósito. Deus tem algo para mim. Bora lá. Quando você se move, o céu se alinha. Essa não é só mais uma live, tenha certeza disso. Eu quero trazer para você um chamado ao movimento, a sair de onde você está, seja qual for a área da sua vida. Porque hoje nós vamos conversar sobre uma chave espiritual, aquilo que pode ativar o sobrenatural na sua vida. Sabe? Aquilo que é o ordinário, ele pode ser ativado com algo que se chama movimento. Quando você se move, você se alinha. Não é só uma frase bonita essa frase que eu quero trazer para você, né? Quando você se move, o céu se alinha. Não, não é só uma frase bonita, mas é algo, é uma verdade espiritual que eu quero trazer para você. Que carrega poder, carrega libertação e carrega destino. Quando você se move, o céu se alinha. Sabe por quê? Porque o céu, ele responde ao seu movimento. A forma com que você, ao seu movimento de fé, a forma como você se movimenta, o céu vai responder a você, da graça que você precisa, daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. Deus, ele já liberou promessas para a sua vida. Deus, ele já nos agraciou com muitas coisas. Tudo o que nós precisamos, o Senhor já designou para a nossa vida. Mas ele espera o seu passo de obediência. Ele espera o seu passo de fé. Entenda o seguinte, olha, que o milagre, ele não vem antes de um movimento. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para ler os milagres que a palavra narra, que a palavra de Deus nos traz? Quando eu preparava esse momento, me vinha muito a palavra da multiplicação dos pães. Se você ainda não assistiu The Chosen, que é uma série maravilhosa que faz a gente mergulhar na palavra de Deus. E no determinado momento que mostra essa parte, né, desse milagre da multiplicação dos pães, os discípulos lá olhando, né, só o que tinha, só o que eles tinham. E Jesus falando assim, vai distribuir, né, vai distribuir. Eles se movimentaram e quando eles se movimentaram, o milagre aconteceu. Na nossa vida é assim, o milagre ele não vem antes do movimento. Então muitas vezes nós ficamos esperando que algo sobrenatural aconteça sem que nós saímos do lugar. Isso na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções, na nossa saúde. Nós queremos que algo aconteça, nós queremos estar bem conosco mesmo, mas nós não saímos do lugar, nós não fazemos algo. Então entenda, Deus ele já liberou promessas sobre a sua vida. Deus ele já liberou ações, graças sobre você, mas ele espera a sua obediência. Ele tem plano de obediência para você. Então o seu passo de obediência, o seu eis-me aqui, aquele passo de fé, você precisa dar. Esse é o seu 1%. Hoje eu dizia isso num atendimento com uma maravilhosa, uma preciosa. Eu dizia para ela, o seu 1% é esse. O restante conta com Deus, mas essa parte é sua. Então quando você se move, o céu se alinha. Quando você dá o primeiro passo, mesmo você estando com medo, mesmo vindo a insegurança, mesmo sem você olhar e ver tudo, o sobrenatural começa a se mover na sua direção, ao seu favor. Por quê? Porque você decidiu
se movimentar. Você decidiu sair do lugar, mesmo sem ver o milagre, mesmo sem ver aquilo que você deseja. Isso é obediência. Quando você dá o primeiro passo, o sobrenatural começa a se mover ao seu favor. Deus começa assim, uau, essa mulher está chegando próxima à promessa que eu tenho para ela. Aquilo que ela tanto almeja, ela está dando seus primeiros passos, ela está conseguindo ir em direção àquilo que ela deseja. Entende? É sobre isso. Então, eu repito para você. Quando você se move, o céu se alinha. E o céu se alinhar é que o céu realiza a vontade do Senhor, do Criador sobre a sua vida. A sua fé, o seu ato de se mover, faz acontecer. Foi assim com o fluxo, com a mulher do fluxo de sangue. Lembra disso? É uma passagem maravilhosa. Eu amo essa passagem. Essa mulher, ela se arrastou até Jesus, até ela ser curada. E foi assim com Pedro. Foi assim quando ele andou sobre as águas. É um movimento. E depois colocou o pé no barco, né? Colocou o pé para fora, quer dizer, colocou o pé para fora, é o movimento que ele fez. Ele andou sobre as águas. A mulher do fluxo, ela saiu do lugar. A multiplicação dos pães, alguém teve que pegar o que tinha ali para sair distribuindo. É o movimento, entenda isso. O quanto é importante você entender que é fundamental você fazer a sua parte. Escreve aqui, ó. O céu responde a minha fé em movimento. É isso que significa. Quando você se move, o céu se alinha. É que o céu está respondendo a sua fé, a sua atitude de fé naquele momento. É a resposta de Deus. Por isso que o céu se alinha a você. Entende? É sobre isso. A palavra de Deus, ela tá cheia de exemplos sobre isso. Como eu falei para você da mulher que se moveu, né? Se moveu, ela saiu do seu lugar e foi até Jesus, ela ficou curada. Bartimeu, o cego, o que ele fez? Ele gritou. Ele gritou para Jesus. A visão dele foi restaurada. Senhor, que eu veja. O paralítico teve que levantar-se. Teve que se levantar. Para quê? Para que ele pudesse andar. É o movimento. O milagre veio depois do passo dessas pessoas. Comigo e com você não vai ser diferente. Então não fique esperando você receber nas suas mãos aquilo que você tanto deseja. Deus é capaz de fazer isso? É, mas Ele quer contar com o seu 1%. Muitas vezes nós ficamos esperando receber nas nossas mãos, mas nem ao menos nós estendemos as mãos. E esse é o movimento. A fé, ela não é passiva. A fé, ela age, ela avança, ela insiste, ela vai atrás. É sobre isso. A palavra de Deus diz assim, ó, em João capítulo 5, versículo 8. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus falou isso pro paralítico. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, você se move, depois Deus confirma. Você se move, depois Deus confirma. O meu próximo passo, repita comigo, o meu próximo passo ativa o milagre para minha vida. É como se eu apertasse um botão de start. É como se eu acessasse, se eu pegasse isso para mim. Quando eu dou esse movimento, quando eu dou o primeiro passo. Na sua vida, o que você precisa fazer hoje, nessa determinada situação da sua vida que você ainda não fez? Qual é o mover que hoje você precisa ter para que você tenha a plena convicção de que quando você se move, o céu se alinha? A palavra de Deus em Isaías vai dizer assim, ó, Isaías 60, capítulo 60, versículo 1. A palavra diz assim, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha que palavra maravilhosa. Essa é uma palavra profética. Isaías, ele declara isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como um grande profeta, essa palavra hoje é para mim e para você. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha, mas para a glória... Vamos pegar o versículo? Vamos pegar esse versículo
de fio a fio. Presta atenção. Primeiro, qual é a ordem dessa palavra? Levanta-te. Deus está falando isso com você. O que acontece muitas vezes é que eu fico parada, estagnada na minha vida. E eu entendo você, porque eu já fui assim. Estagnada. Parece que eu quero que o mundo gire ao meu redor. Eu fico esperando que as coisas aconteçam. Eu fico esperando o outro mudar, a minha vida mudar. Parece que depende do outro, depende da situação, depende do que possa vir a acontecer. E as coisas não funcionam assim. A primeira ordem dessa palavra, o primeiro verbo que essa palavra traz é levanta-te. E quando você levanta, você resplandece. Por quê? Porque já vem a tua luz. Olha, gente, que perfeito. Se você ficar sentada, a luz não vai brilhar, você não vai enxergar, não vai acessar. A palavra de Deus está dizendo levanta-te e resplandece. Por que você vai resplandecer? Porque já vem a luz, como diz Isaías. E a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Vai nascendo sobre ti. Então primeiro eu tenho que levantar. Essa é uma palavra profética e ela não vem com um convite. Não é um convite para você. Ela já vem com uma ordem. E a ordem é levanta-te. A ordem é levanta-te. Essa fala levanta-te fala de postura. Postura espiritual, postura emocional. Deus está dizendo, ei filha, sai da estagnação. Ei filha, sai dessa tristeza, sai desse mover que não te leva a algum lugar. Ei filha, sai dessa frustração, sai dessa zona de conforto. A palavra de Deus, quando está dizendo para você e para mim, levanta-te, é porque quando você se levanta, algo sobrenatural começa a acontecer. Mas tudo começa com o seu mover. E quando você se move, o céu se alinha. Ele responde a você. É isso que significa. Quando você se move, o céu se alinha. É esse o significado dessa fala. Que quando você dá esse passo, você consegue ver a graça acontecer. Por quê? Porque a sua fé está alinhada com o propósito. E quando a palavra de Deus diz resplandece, você não vai brilhar quando tudo estiver resolvido. Não é isso. Você brilha quando você decide se mover, mesmo no meio da escuridão. Olha o que a palavra está dizendo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não vai acontecer ainda. Não é depois que você acessar, não é depois que tudo tiver resolvido que essa luz vai te resplandecer. Não. Mas é nesse momento, é agora, é já. Quando você levanta, já resplandece. Porque a palavra já justifica o fato desse resplandecer. Já vem a tua luz. A glória do Senhor já vai nascendo sobre você. Não é linda essa palavra? Edificante, é uma ordem. Você não vai brilhar quando tudo tiver resolvido. É agora. E começa com o teu mover. Mesmo diante da escuridão, mesmo que você não esteja vendo nada. Tá fazendo sentido para você que tá aqui? Tá fazendo sentido ouvir isso para sua vida? Você consegue perceber a vontade de Deus, o que Deus tem para você nesse momento? E quando a palavra diz, porque já vem a tua luz, essa promessa de Deus já está a caminho. Já vem a tua luz, presta atenção. Levanta-te, resplandece, a tua graça está chegando. Você já está se alinhando ao céu. O céu já está respondendo às suas orações. Mas mova-te. Mova-te. De que forma eu me movo, Maria? Levanta-te. Por quê? O final. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É a presença de Deus. Ela cresce, ela se revela. Revela na vida de quem escolhe se mover. Por que que muitas vezes você não sente a ação de Deus? Por que que muitas vezes você olha para a sua vida e não sente essa ação, não sente que Deus está com você?
Porque muitas vezes você deixa de se levantar. E aí você não enxerga. Não é que a glória de Deus não está sobre você, mas você não consegue enxergar a glória do Senhor. Quando a palavra de Deus se refere dessa forma, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, é a presença de Deus que vai crescendo e se revelando na vida de quem escolhe se mover. Repita comigo assim, ó: eu escolho me mover. Eu escolho me mover. Que eu senti no coração de falar para você. Hoje é dia 28, né? 28 de maio. Eu estava pensando nisso. Eu preparava essa semana a minha programação da semana, a minha agenda semanal, tá até aqui do meu ladinho, minha agenda semanal, tudo aqui anotadinho. Além daqui tá no meu celular, né? Eu sempre organizo assim. E aí eu preparava essa semana tudo que eu ia fazer, todos os meus compromissos, e eu me recordava, né? Poxa vida, já é a última semana de maio. E o que eu tenho feito? Eu comecei a ver o mover, tudo que eu já fiz em 2025. E de todos os meus planos, todos os sonhos, tudo aquilo que Deus tem para mim. Quantas coisas eu já me movi para acessar. Que precioso quando você se levanta e você consegue enxergar essa luz resplandecer na sua vida e entender que naquele momento a glória do Senhor vai nascendo porque você está se movendo. E Deus, essa presença de Deus vai crescendo porque você está em movimento. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, última semana de maio. Última semana de maio, como passou rápido, não é? Então eu quero trazer essa reflexão para a sua vida. É mais um mês que está se acabando. Nós já vamos para junho, para metade do ano. E quando é que você vai tomar a decisão na sua vida de se mover em direção à vida que você deseja? De se mover em direção àquilo que você almeja para você. Almeja para a tua vida. Quando é que você vai tomar essa decisão de movimentar-se? De se mover para que o céu possa se alinhar? Talvez hoje você precisa se mover emocionalmente. Um dia eu também precisei e teve momentos, muitos momentos que eu precisei. Talvez você se sente estagnada por dentro, não é nem por fora, é por dentro. E tá tudo bem. Talvez você esteja vivendo para os outros, mas esquecendo de si mesma. E para mim tá tudo bem. Mas até quando você vai continuar vivendo dessa forma? Até quando você vai empurrar os seus dias, ignorar a sua dor, engolir o choro? Até quando isso vai acontecer? Deus, ele nos diz assim, ó, filha, acorda. Tá na hora de se levantar. Deixa eu te dizer, Deus ele não te chamou para sobreviver. Eu tenho dito muito isso. Quantas mulheres chegam até mim e estão vivendo um tempo de sobrevivência? Mas Deus nos chamou para viver em plenitude. Não é sobre sobreviver os meus dias, mas é sobre viver em plenitude. Então eu preciso me levantar. Se tem alguma coisa que não está congruente com a vida que Deus quer para mim, então eu preciso me levantar. O movimento pessoal é você se levantar da apatia, daquilo que te deixa apática, daquilo que te deixa isolada, daquilo que te tira desse movimento. É você dizer, eu não vou mais me abandonar. Eu não vou mais abandonar a mim mesma, abandonar os meus sonhos, os meus gostos, abandonar o desejo do meu coração, abandonar o Deus que está em mim. Um movimento emocional é você perdoar, mesmo sem o perdão, mesmo sem o pedido de perdão. É você é chorar, mas é seguir em frente. É sentir, mas é continuar. É você reconhecer que isso te machucou, mas não te define. É você entender que essa situação da sua vida você é capaz de enfrentar.
Você é capaz de sair disso, você é capaz de acessar coisas extraordinárias, porque nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Então é sobre isso. É sobre você desejar se movimentar. É sobre você se mover. Já não dá mais para você passar a vida inteira num modo de sobrevivência. Tá na hora de você apertar o play para viver os seus dias da melhor maneira, da melhor forma. O que é que você escolhe na sua vida? Hoje, ainda conversando com essa mulher maravilhosa num dos atendimentos, eu dizia para ela, né, que ela dizia assim para mim: Maria, o que fez a diferença na minha vida foi a tomada de decisão. E eu disse para ela assim: é verdade. A decisão, ela nos leva a permanecer onde nós estamos, porque isso também é uma decisão. Eu decido. Eu escolho em permanecer sem me movimentar, eu escolho em permanecer aonde eu estou, isso é uma escolha. E se você escolher isso, está tudo bem. Mas quando você toma a decisão de se movimentar, você acessa o extraordinário, o sobrenatural. O céu se alinha. E aí eu dizia para ela isso, que qualquer das nossas atitudes é uma tomada de decisão. Eu posso não sair do lugar, mas essa é uma decisão. Eu posso não me mover, mas essa é uma decisão. Qual é a decisão que você toma hoje? Qual é a escolha que você tem a partir de agora? O que é que você escolhe para a sua vida hoje? Talvez o que esteja faltando para você seja isso mesmo, a ação, a atitude. Talvez você tenha o seu momento de oração, talvez você lê a palavra, mas ainda está parado. E o que precisa? Precisa da ação, do agir. E nesse momento, a fé é mais do que acreditar. A fé é a ação, é se mover. É mais do que isso. Talvez o que te falta, eu sempre digo isso, não é fé, mas é ação. Tiago 2,18 diz assim, ó: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras é quando você decide não se mover. O que é que vai acontecer? É escolha. Mas quando você toma a decisão de se mover, essa é a fé com obras. Você precisa se mover como quem já recebeu, como quem já acessou. Porque quando você se move, o céu se alinha. Independente do grau de dificuldade que você esteja, independente do nível que você chegou, independente da circunstância, da ocasião que você está, do diagnóstico que você tem vivido, o importante é você tomar a decisão de se mover. Eu movo em direção à minha cura, eu movo em direção à minha libertação, eu movo em direção à aprendizagem, eu movo em direção a uma vida profissional melhor, a uma satisfação profissional. Eu me movo em direção a uma espiritualidade mais vivida. Eu me movo em direção a uma família reconstruída. Então declare sobre a sua vida: eu levanto e resplandeço, como diz a palavra. A sua luz, ela está vindo para você. É a sua luz, a promessa está se aproximando. E quando eu me movo, é porque eu acredito nisso. A glória do Senhor já começou a nascer, como diz a palavra. Mas Deus, Ele está esperando de mim o meu movimento. Deus está esperando de mim que eu saia, que eu vá. É o teu 1%. Se Deus falou com você hoje, nesse momento, se você sente isso para a sua vida, então essa palavra é para você. Levanta-te e resplandece. Tome a decisão. Eu escolho me mover. Eu escolho me mover. Escreve isso aqui, ó. Eu escolho me mover.
Eu desejo que isso aconteça na sua vida. Porque quando você se move, o céu se alinha. Quando você decide sair do lugar, o céu se alinha. E eu quero finalizar esse momento fazendo uma oração com você. Para que Deus possa abençoar a sua vida. Para que Ele possa abrir portas para você. E que você, mais do que ficar estagnada, possa começar a se mover, mesmo nos pequenos passos. Quando você sair dessa live, eu desejo que você pare e reflita. Qual é o mover que precisa acontecer na minha vida? Nessa área que hoje você mais sente, qual é o mover que precisa acontecer na sua vida? Responda isso para você. Qual é o mover que precisa acontecer na minha vida? Eu escolho me mover. Deus de amor e de bondade, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que acessarem essa live. Seja onde ela chegar, Pai. Eu te peço agora no nome de Jesus que o Senhor tome conta das dores, aflições, dúvidas, incertezas, os medos, mas que acima de tudo, Deus, o Senhor possa colocar um desejo imenso sobre o coração de cada uma dessas mulheres, a se moverem diante da família que elas desejam, a se moverem diante dos sonhos que elas têm, sonhos de constituírem suas famílias, sonhos de reconstruírem suas famílias. Eu peço agora, Senhor, em Teu nome, que o Senhor abençoe essas mulheres no poder da decisão. Que elas decidam se mover para acessar o céu. Acessar a Tua vontade, encontrar o Seu propósito, Pai, sobre a vida de cada uma delas. Que nesse momento, Deus, o Senhor, possa invadir o coração dessas mulheres com uma paz triunfante, uma paz verdadeira, onde só vem da Tua presença. E que essa paz, Deus, vinda do Espírito Santo, possa movê-las a decisões concretas, a atitudes concretas, de saírem de onde estão, para alcançar essa graça de se mover e alinhar ao céu. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Isso mesmo, Solange, eu escolho me mover. Isso é grandioso. Lindonas, um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter essa tomada de decisão a partir de hoje. Quando você se move, o céu se alinha. O céu se alinha. Viu? Um beijo no coração. Deus abençoe a sua vida. Que você se fortaleça cada vez mais na presença de Deus. E que grandes coisas você possa acessar através de um coração entregue ao Senhor. Levanta-te e resplandece. Esse é o meu desejo sobre a sua vida. Fique com Deus. Compartilhe essa live aqui, ó. Sobe pro seu story, me marque lá que eu também vou compartilhar aqui. Muitas pessoas precisam ouvir o que essa palavra trouxe para sua vida hoje. Fique com Deus. Deus abençoe. Mova-te!